Audiobook Seja Legal Consigo, Capítulo 9. Onde tudo termina. Portanto, se o seu olho direito faz com que você peque, arranque-o e jogue-o para fora, pois é melhor perder uma parte do seu corpo do que o corpo inteiro ser atirado no inferno. Se a sua mão direita faz com que você peque, corte-a e jogue-a fora, pois é melhor perder uma parte do seu corpo do que o corpo inteiro ir para o inferno. Mateus 5, 29 e 30. Você trocou de livro? Não, calma. É o mesmo livro de boas notícias ainda. Vamos entender isso aqui. Jesus coloca o pecado como ingresso para o inferno. Isso não anula tudo o que estamos aprendendo? De forma alguma. Primeiro, você já sabe, Jesus disse isso debaixo da velha aliança. Lembra do capítulo 1? Segundo, e é aqui que a revelação mora. Jesus não está falando do lago de fogo e enxofre após a morte que estamos pensando, não. A palavra para inferno aqui é Geena ou Geena, que significa o nome de um lugar específico, o Vale de Inom, ou Vale do Filho de Inom. Em Josué 15, você descobre que o Vale de Inom faz parte do território dado à tribo de Judá, Josué 15:8. Já temos uma localização, e ela é na terra, nessa terra aqui onde habitamos agora. Certo, mas e daí? O tempo passou e o Vale de Inom se tornou palco de abominações e atrocidades. O rei Acaz fez estátuas de metal para deuses pagãos, Baalins, e, dentre outras coisas, ofereceu sacrifícios a esses deuses, queimando, inclusive, seus próprios filhos no fogo. O reinado de Israel, representado na época pelo rei Joaquim, dentre tantas coisas, construiu altares pagãos nesse mesmo vale para queimar também no fogo seus filhos e suas filhas. Deus chega a dizer que aquele vale deveria ser chamado de Vale da Matança, onde até mesmo os restos humanos se tornariam comida para as aves e outros animais. O rei Manassés poderia até não passar por isso, porque seu pai, Ezequias, destruiu tudo no Vale de Inom. Só que ele teve a péssima ideia de reconstruir. Não só fez os altares, como também postes sagrados e os serviu. Além disso, queimou seus próprios filhos nesse mesmo lugar. Já deu para começar a ter uma ideia da referência horrível que se tornou esse Vale de Inom na cabeça das pessoas, né? Não podemos esquecer que Jesus estava ensinando essencialmente aos judeus. Por isso, posso te assegurar, eles estavam entendendo direitinho do que ele falava. O tempo passou e, de tantas abominações, fogo e cadáveres, o Vale de Inom se tornou um depósito de lixo. Não sei se você sabe, mas lixo, especialmente em grande quantidade, geralmente é incinerado. Restos mortais, restos de comida, todo o lixo de Jerusalém ia parar lá, no inferno ou Vale de Inom. Por isso era necessário que o fogo queimasse dia e noite sem parar. Está começando a pegar? Essa era a imagem que Jesus estava passando quando usou a palavra Geena, Vale de Inom, inferno ali. Era isso que vinha à mente daquelas pessoas enquanto ouviam suas palavras. Detalhe importante, a Bíblia deixa claro que esse nosso corpo é mortal, o que me deixa com uma pulga atrás da orelha. Se esse corpo é mortal, e, ao menos da última vez que chequei, meus olhos, minhas mãos,
tudo o que Jesus mencionou nessa passagem pertence a ele, como ele estaria falando de um inferno após a morte? Vamos lá, pessoal. Ele deu endereço, detalhes, cor, cheiro e época. Claro que serve de metáfora, mas, em primeiro lugar, ele falava de um inferno aqui, um inferno agora. Não estou dizendo que o inferno após a morte não existe, mas, como vimos, nessa passagem Jesus falou de uma condição presente. Tive que explicar tudo isso porque agora entraremos onde tudo termina. O benefício de viver uma vida melhor não é um presente seu para Deus. É um presente de Deus para você. Aprendemos, ao longo de todo este livro, que o pecado já foi condenado em Cristo, que nenhuma condenação há para quem está nele, e que aquele que crê nele já passou da morte para a vida. Onde está o porquê de viver uma vida correta? A mentalidade de barganha sempre faz essa pergunta. Só que ainda existe algo a ganhar. Mais uma vez, lembrarei de A Cabana. No filme, o protagonista pergunta para Deus se as pessoas que erram estão recebendo a ira dele hoje. A resposta de Deus é mais ou menos assim: o próprio pecado já é a punição dessas pessoas. Consegue perceber a profundidade disso? Você já parou para se perguntar por que Cristo, sendo tentado em tudo, nunca pecou? Ah, ele é o Filho de Deus, Marcinho. Sim, mas ele andou aqui como homem, você sabe disso. Para mim, a resposta pode ser mais simples: perspectiva. Exemplo prático. Hoje em dia, as pessoas estão querendo viver uma vida de mais qualidade, não é mesmo? Você já parou para analisar que praticamente todos os alimentos que Deus condenou como impuros aos hebreus há mais ou menos 4.000 anos são também os mesmos alimentos que os nutricionistas recomendam que a gente não coma hoje? Isso para nem falar das pesquisas que mostram as pessoas com vários parceiros sexuais tendo maior tendência à depressão, ou que os fofoqueiros geralmente terminam sem amigos leais, que quem cobiça as coisas dos outros não vive em paz, e a lista segue sem fim. Entenda, a obediência não é uma prova de amor a um Deus manipulador, obsessivo e controlador. Obediência é uma boa prova de amor à sua própria vida, se você estiver olhando as coisas pela perspectiva correta. É benefício para agora, não questão de salvação, mas de bem viver. Ninguém nos ama como Deus, nem mesmo nós. Por isso, o Autor da vida se encarregou de nos ensinar a arte de viver bem. Creio que a clara perspectiva do céu, de sua natureza, de ser um filho amado, levou Jesus a ser tentado em tudo e não pecar. Ora, ele olhava para nós, perdidos, e se movia de grande compaixão, não grande tentação. E conhecerão a verdade, e a verdade os libertará. Eles lhe responderam: somos descendentes de Abraão e nunca fomos escravos de ninguém. Como você pode dizer que seremos livres? Jesus respondeu: digo-lhes a verdade, todo aquele que vive pecando é escravo do pecado. João 8, do 32 ao 34. Me entristece ver alguns pregadores, muitas vezes se dizendo anunciadores da graça, tratando o pecado como algo gostoso que precisamos abandonar.
Onde está isso na Bíblia? Nem Jesus, nem Paulo, nem Pedro, nem Judas, nem Tiago, nem João, ninguém usou esse adjetivo para classificar o pecado. Muito pelo contrário, todos eles tratam o pecado como algo negativo, nojento em seus ensinos. E, ainda que não falem, muitos outros enxergam o pecado assim também. Isso explica a obsessão com o pecado dentro da grande maioria dos redutos cristãos. É relação causa-efeito. Com toda a honestidade do mundo, quais palavras você escuta mais nas pregações cristãs? 1. Jesus. 2. Pecado. 3. Diabo. Se Jesus não ficou em terceiro, me avisa onde é sua igreja. Pois o pecado não os dominará, porque vocês não estão debaixo da lei, mas debaixo da graça. Romanos 6,14. Você percebeu, na passagem que acabamos de ler, que o pecado tem domínio sobre quem está debaixo da lei? É por isso que tanta gente não consegue romper e viver uma vida melhor. A pessoa está ouvindo sobre obediência, ordenanças, ensinos, mandamentos, regras, mas de alguma forma não está funcionando. E você agora quer me dizer que ela precisa ouvir ainda mais disso? Está realmente dando certo? De verdade, em larga escala. Deixa a Bíblia explicar para você porque isso nunca dará certo. Pois, quando éramos dominados pela natureza pecaminosa, as paixões dos pecados, instigadas pela própria lei, agiam livremente em nosso corpo, de maneira que dávamos frutos para a morte. Romanos 7, 5. A força do pecado é a lei. 1 Coríntios 15, 56b. Já que vocês morreram com Cristo para os princípios elementares deste mundo, por que é que vocês, então, como se ainda pertencessem a Ele, se submetem a regras? Não manuseie, não prove, não toque. Todas essas coisas estão destinadas a perecer pelo uso, pois se baseiam em mandamentos e ensinos humanos. Essas regras têm, de fato, aparência de sabedoria, com sua pretensa religiosidade, falsa humildade e severidade com o corpo, mas não têm valor algum para refrear os impulsos da carne. Colossenses 2, do 20 ao 23. É uma coisa lógica. Diga a uma criança que ela não pode colocar o dedo na tomada, e vai parecer para ela que colocar o dedo na tomada é a única coisa divertida a se fazer. A própria Bíblia chama a lei de ministério que trouxe morte e condenação. Por que estamos, através da lei, tentando gerar vida? Sou contra a lei? Jamais. A lei é santa e o mandamento santo, justo e bom. Como vimos no capítulo 2, o problema é que eu respeito demais a lei para tentar alegar que consigo cumpri-la no padrão de Deus. Só Jesus me justifica. Duas boas notícias surgem agora. 1. Você não é uma má pessoa, muito menos alguém que não é de Deus. Se está transbordando em vícios, falhas, sujeiras e pensamentos ruins, você é apenas alguém com falta de conhecimento. Não é por falta de conhecimento que o povo é arruinado? Pois é. Deixe o novo afetar você e ir mudando sua perspectiva. Descanse no presente da não condenação enquanto isso. 2. Podemos viver, agora, uma vida sensacional. Não por medo, nem para atrair o favor e o perdão de Deus, como já vimos aqui,
mas para desfrutar desse reino maravilhoso agora mesmo. A graça removeu o domínio daquilo que nos controlava debaixo da lei. Alguns fariseus perguntaram a Jesus quando ia chegar o reino de Deus. Ele respondeu: quando o reino de Deus chegar, não será uma coisa que se possa ver. Ninguém vai dizer: vejam, está aqui ou está ali, porque o reino de Deus está dentro de vocês. Lucas 17, 20 e 21. Jesus está o tempo todo apontando para o interior e nós procurando desesperadamente do lado de fora. É por isso que ele diz que, se nossos olhos forem bons, nosso corpo será iluminado e cheio de vida. Sabemos que olhos não podem ser bons ou maus. Olhares podem. Ele está falando de perspectiva, de mentalidade. É hora de juntar o início deste capítulo com o final. Começamos com inferno e terminamos com céu, ambos como um estado de consciência. Vida boa e vida ruim, paz de espírito e agonia, tudo a uma mentalidade de distância. O que você vai escolher? Para ter amor incondicional, perdão extravagante, salvação eterna, você já sabe, basta crer em Jesus. Que tal um pouquinho de amor próprio também? Muita gente por aí só tem os prazeres carnais. Eu até entendo essas pessoas. A única perspectiva que eles têm é a que um sistema decaído dá. Agora, quem tem Cristo tem sentido, tem propósito, tem a vida. Apenas permaneça descobrindo Ele. É Ele quem se encarrega de te mostrar o céu. Dica: ainda nessa questão de mudança de mentalidade, a Bíblia deixa duas dicas poderosas. 1. Agora, com o presente da justiça de Deus, com a graça que te devolve domínio, se veja como uma pessoa morta para o pecado. 2. Pensamentos não podem ser interrompidos, mas substituídos. Seu passado te atormenta? Esqueça das coisas que ficaram para trás, pensando nas que estão à sua frente. Cristo, seu reino, seu retorno. Mais importante, batemos muito nessa tecla, mas só para você não esquecer, tudo é processual. Quando você faz essas coisas para tentar ser mais de Deus, com mais amor e mais favor, mais cedo ou mais tarde vai gerar confusão, cansaço e frustração. Você vai se martirizar a cada falha. Quando você, com a consciência entupida de que já tem o favor, o amor, a justificação, a aceitação, o perdão, vai renovando sua mente, acabará desfrutando mais do processo e não se desesperará nas derrapadas. Sim, elas acontecem com todo mundo. Nada mais pode mudar sua condição diante de Deus. Nada mais pode te separar do amor eterno e incondicional que está em Cristo Jesus. Renovação de mentalidade não é um favor a Deus, é um favor a si. A palavra diz que até mesmo nossas boas obras foram preparadas por Deus e que Ele mesmo, que começou a boa obra em nós, é fiel para aperfeiçoá-la até o dia em que nos encontraremos com Cristo face a face e tudo fará mais sentido ainda. Ah, também diz que a graça é professora. Sabia disso? Ela vai nos ensinando a mudar de perspectiva e dizer não
a tudo que nos faz mal. Isso significa que você não se gloriará naquilo que faz de bom, mas se lembrará de Cristo em você. Também significa que Deus nos regenerou para processos. Não tenha pressa. Primeiro, nosso Pai quitou tudo com Ele mesmo para nos dar segurança. Depois, nos carrega em uma aventura maravilhosa de vida, desfrutando, descobrindo e manifestando seu reino aqui na terra. Note que, ao contrário do que dizem por aí, a graça não anula nossas boas obras. Pelo contrário, ela dá poder, alegria e discernimento para manifestá-las gradativamente com a força de Deus em nós. O que a graça anula é o nosso mérito. Só pela graça a mão direita dá e a esquerda não vê. Só pela graça você cuida de Jesus nos hospitais, visita nas prisões, alimenta quando tem fome, dá água quando tem sede e nem percebe que fez isso por ele. Só pela graça, Jesus é suficiente. Tudo termina no céu que ele preparou para nós. O céu de amanhã, sim, mas também o céu de hoje. Resumo: céu e inferno estão disponíveis aqui, em estado de consciência. A pregação da lei, da obediência, dos mandamentos e das regras dá força ao pecado. Graça faz exatamente o oposto. A graça nos dá, além da justificação gratuita e eterna mediante Cristo, possibilidade de desfrutar o céu agora e descobrir o reino em nós. Deus nos conduz às boas obras e faz isso processualmente. Nosso papel é descansar no que Ele diz ao nosso respeito, renovando nossa mentalidade com a realidade da nova aliança.